Uma boa noite a todos a esse evento que é destinado ao público leigo. Eu sou o Eduardo Magalhães Souza Lima, diretor de integração na Nacional, da nossa Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Nós vamos dar início a essa continuidade da Semana Mundial da Alergia, cujo tema é anafilaxia. Passo a palavra para a doutora Fátima, e antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de agradecer também, em nome do professor e nosso presidente, Emanuel Sarinho, pela organização dessa gestão maravilhosa que ele está realizando na nossa querida ASBAI. Fátima, que é a Fátima, desculpa, é a nossa coordenadora da Comissão de Assuntos Comunitários, que vai conduzir a noite de hoje. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, principalmente numa ocasião como hoje, falando para a comunidade. Hoje nós estamos em plena Semana Mundial de Alergia e eu gostaria de agradecer ao Dr. Sarinho, como presidente da ASBAI, a doutora Norma, nossa coordenadora científica, diretora científica, que foi uma das idealizadoras da Comissão de Assuntos Comunitários e que luta muito por esse tema. A comissão está ao dispor do público na ASBAI. Nós somos um canal de comunicação, então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar um e-mail para nós, asbai@asbai.org.br. A Semana da Alergia já está quase chegando ao final. Do dia 9, do dia 13 ao dia 19, amanhã se encerrará com um evento para médicos. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre anafilaxia, que foi o tema escolhido pela WHO, Organização Mundial de Alergia, para esta semana. É um tema diferente, não muito divulgado, mas que fala de uma alergia de evolução rápida, que pode ser grave, que pode ser fatal, e que necessita de um atendimento rápido e eficiente. Por isso, é muito importante essa orientação que nós estamos fazendo aqui. E, certamente, a gente tem que chamar para a necessidade justamente do conhecimento de todos. Todos nós. Quando eu falei todos, eu não falei todos nós alergistas, todos nós médicos, não. Todos, família, comunidade, legisladores, enfim, todas as pessoas que podem atuar de alguma forma. E com esse sentido é que nós fizemos essa live. A ASBAI está lutando muito por isso. Foi mostrado no início da semana a criação do Registro Brasileiro de Anafilaxia, muito importante para que a gente possa conhecer melhor o universo brasileiro nessa área. Além disso, também está lutando pela implantação de um projeto de lei sobre anafilaxia, que é muito importante. E é nesse mesmo caminho que está nascendo o e-book, Anafilaxia, o que você precisa saber. E me fez lembrar quando eu estava na faculdade, porque eu fiz faculdade há alguns anos, poucos anos, 40 anos, e não tinha celular, computador, notebook. E eu me lembro que eu passava o tempo todo com um caderninho na mão, lápis na mão, e anotando tudo que o professor falava. Eu queria gravar tudo, levar para estudar. Os livros nem sempre eram tão acessíveis, trabalhos eram complicados. E hoje vocês vão ter excelentes professores que vão falar sobre o que é anafilaxia, sobre as causas envolvidas, sobre as atitudes a tomar, esclarecimento de fake news. E vou lhe falar, não precisa usar nem o computador, nem o iPad, nem lápis e papel, porque vocês vão receber o e-book, que realmente está muito interessante. Não tivemos a intenção de esgotar o tema, mas de fazer um livro agradável, acessível, fácil compreensão, e ele estará à disposição de todos a partir dessa live no nosso site, asbai.org.br. Procure o setor público. No setor público, procure o setor de material educativo e dentro dele livros. Aí é só clicar e vocês terão acesso ao livro. Esse livro foi escrito com muito carinho, pela equipe da Comissão de Assuntos Comunitários. Foi tempo recorde para escrever, então eu tenho que agradecer mais uma vez o apoio
primeiro das queridas amigas e colegas editoras, doutora Alexandra Sayuri e a doutora Faradiba Serpa, e também de cada um das pessoas da nossa comissão, porque todos atuaram de forma pronta, qualquer pedido que eu fazia, e em especial também ao doutor Sarinha, doutora Norma, que tiveram que aguentar todo esse trabalho que nós demos a eles. Então, eu queria mais uma vez agradecer, porque é uma oportunidade muito grande que nós temos de poder começar essa ideia e trabalhar em função do paciente, da família, para que todos possam ajudar. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Faradiba, que ela vai falar um pouquinho mais, ela é diretora de Políticas de Saúde da SBAI, e ela vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto de lei. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje junto com os colegas da Comissão de Assuntos Comunitários e da Comissão de Anafilaxia. Nós trabalhamos muito aí nos últimos dias para que essa semana se tornasse uma realidade. E eu acho que hoje esse evento para a população geral é muito importante. Conforme a doutora Fátima falou, então é muito importante que todos nós conheçamos o que é anafilaxia, e o tema é muito relevante não só para a nossa especialidade, mas para todas as outras especialidades médicas também. Então, a anafilaxia ela é uma condição grave, é imprevisível, é potencialmente fatal. O número de casos está aumentando nos últimos anos, e é uma situação que pode acontecer com todo mundo, ou seja, com cada um de nós, com nossos familiares, com nossos amigos, com desconhecidos, às vezes, em determinadas situações, no restaurante, nas escolas. Então, nós temos que conhecer o tema. Aqui no Brasil, os casos de anafilaxia, eles não são registrados ou notificados. Isso nos impede de conhecer a real situação da doença aqui no Brasil, dessa condição aqui no Brasil. Então, nós sabemos que em outros países, então nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, a conduta é que esses casos sejam registrados, sejam notificados. Isso permite com que medidas sejam tomadas no sentido assim, de melhorar o diagnóstico, conhecer as causas de anafilaxia e também que a população tenha acesso a tratamentos adequados. Então, por isso a ASBAI ela tem feito diversas ações no sentido de mudar o panorama da anafilaxia aqui no Brasil. Então, uma delas, a doutora Fátima já comentou, que foi a criação de um registro de anafilaxia. Então, os médicos, com o consentimento agora dos pacientes, eles vão poder registrar, e assim nós vamos poder ter um banco de dados e conhecer melhor a casuística aqui no Brasil. E, paralelo a isso, o deputado federal, Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do Rio de Janeiro, ele propôs a criação de um projeto de lei que torna obrigatória a notificação dos casos de anafilaxia aqui no Brasil. Então, agora, no mês de maio, juntamente com o nosso presidente, Dr. Emanuel Sarinho, e a doutora Norma Rubini, nossa diretora científica, nós participamos de uma sessão na Câmara dos Deputados, e foi discutido sobre a anafilaxia. Esse projeto ele está pronto e agora ele está aguardando o despacho do presidente da Câmara. Ontem nós tivemos uma reunião também na Associação Médica Brasileira, onde o projeto foi também parcialmente discutido, e agora nós estamos aguardando os trâmites e torcendo para que esse projeto seja aprovado. Nós entendemos que essas medidas elas são fundamentais para a instituição de políticas públicas que contemplem as pessoas que têm anafilaxia. Então, essas pessoas elas precisam ser reconhecidas, porque não são, elas são anônimas, elas precisam ter acesso ao diagnóstico, a gente precisa conhecer quais são as principais causas de anafilaxia no nosso país e precisam ter acesso a tratamento. Então, sem conhecer melhor quem é essa população, buscar essas medidas fica muito difícil. E eu quero concluir reforçando que a anafilaxia é um problema de todos nós, e todos nós temos que saber um pouco sobre a anafilaxia. Independente de sermos profissionais de saúde,
ou não. E quero agradecer à doutora Fátima Emerson pela parceria, a Sayuri, foi muito bom trabalhar com vocês, a todos os membros aí da Comissão de Assuntos Comunitários, eu acho que quero parabenizá-los, o livro ficou muito bom, e eu acho que todos que estão aqui vão gostar muito e vão aproveitar muito o conteúdo dele. E é isso, então. Muito obrigada. Obrigada, Faradiba. Para Fátima, quero comunicar que o nosso presidente Emanuel Sarinho está na plateia assistindo o nosso evento. Seja bem-vindo, professor Sarinho. E, mais uma vez, obrigado pelo seu apoio. Eu gostaria de chamar agora a doutora Alexandra Sayuri Watanabe. Ela coordena o Departamento Científico de Anaflexia e falará sobre a importância de procurar o alergista e imunologista. Por favor, doutora Alexandra. Boa noite a todos. Eu já gostaria, então, de agradecer muito a doutora Fátima, a doutora Faradiba, esse conjunto, né? Nossa, foi muito bom. Eu achava que era uma pessoa, assim, bem crítica e metódica, mas não, eu vi que as duas realmente, o livro ficou muito bom mesmo, assim, é muito didático e bonito, assim, nossa, tem umas imagens muito bonitas, acho que todos vão gostar mesmo, e além de gostar, eu acho que vai ser bom porque ele vai educar, né? Então eu acho que isso é muito importante. Bom, entrando um pouquinho nessa parte da importância de procurar um especialista, eu acho que 3 pontos principais, né, que eu tenho que colocar aqui. Primeiro, complementar o que a doutora Faradiba disse, é que a anafilaxia ela é a reação mais grave que a gente tem dentro da alergia. Então, por isso, tentar achar o desencadeante é muito importante. Muitas vezes não é fácil, porque o médico alergista, ele tenta fazer um detetive, né? Muitas vezes não tem assim, é tão claro na história. Às vezes, tem fatores, tem cofatores que também vão entrar nessa história e a gente tem que tentar cursar num caminho que a gente tente achar o agente desencadeante da reação. E um outro ponto, o segundo ponto os fatores desencadeantes, é importante achá-los, porque assim, você, num segundo momento, se você tiver uma nova exposição, às vezes por insetos, uma nova ferroada, então a gente precisa, principalmente, avaliar se a gente vai, a gente tenta evitar essa segunda reação ou reações posteriores. Então, por exemplo, em insetos, lógico que é difícil, né? A gente prevê uma reação quando que você vai ser picada. Agora, alimentos, a gente pode sim, né, tentar, se a gente sabe o agente desencadeante, procurar ler rótulos. Hoje em dia, com os rótulos de alimentos muito bem definidos, a pessoa tem que realmente, se ela tem uma reação, por exemplo, a um leite, a gente tem que ensinar as pessoas a lerem rótulos, porque o leite não vai estar escrito, às vezes, leite, vai estar escrito outros componentes, outras palavrinhas que vão designar que é a mesma coisa do leite. Então, a gente tem que ensinar esse paciente a ler rótulos também. Então, isso é muito importante. Às vezes, alimentos vêm escondidos, que a gente chama. Então, vem junto com outros, a gente tem elementos transgênicos, né? Então, tem muitos fatores envolvidos que às vezes a pessoa pode entrar em contato novamente sem querer, que a gente chama a ingestão acidental do alimento. Com medicamentos, por exemplo, é muito mais difícil, né? Você ingerir acidentalmente, mas pode acontecer. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá com uma dor, está na casa de um parente, a pessoa fala, toma esse remédio aqui que é ótimo, esse remédio é bom. E muitas vezes a pessoa toma, sem mesmo ler. Por exemplo, antigripais tem muitos medicamentos juntos no mesmo comprimido, no mesmo xarope. Então, é muito importante a pessoa saber o que ela está ingerindo. Então, isso a gente tem que saber orientar esse paciente que já teve uma reação, tentar achar esse fator desencadeante para se evitar, num segundo momento, né, essa ingestão acidental ou esse contato acidental. E um terceiro ponto é que, se a pessoa já teve uma anafilaxia, a gente tem que também orientá-la a ter um plano de ação que a gente chama, que é o chamado plano de emergência,
que é isso? É um passo a passo do que a pessoa tem que fazer no momento se ela tiver uma ingestão acidental, ou foi ferroada, ou né, recebeu algum comprimido, que às vezes tinha um determinado componente que ele tinha reação. Então, ela tem que saber o que ela tem que fazer naquele momento. Então, assim, tem toda uma orientação de uso de medicamentos, de antialérgicos, de corticoides, de broncodilatadores, que são aqueles sprays, né, que as pessoas chamam de bombinhas, mas são broncodilatadores. E também tem que ter prescrição de adrenalina autoinjetável. Adrenalina autoinjetável é um medicamento muito importante, é uma caneta, é um dispositivo em que a pessoa, em quem já teve anafilaxia, ela é orientada a portar essa caneta e, no caso de começar uma reação mais grave, aí sim ela se aplicar adrenalina. Por quê? Porque a adrenalina é o medicamento de escolha na anafilaxia. Então, ela tem, se ela tiver, às vezes, num local distante de um pronto atendimento, muitas vezes, às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, às vezes a gente está perto do hospital, mas por causa de um trânsito, chover um pouquinho, uma batida de carro, às vezes a gente não consegue chegar tão rapidamente ao pronto atendimento. Então, na anafilaxia, tempo faz diferença. Quanto mais tempo a gente demora para aplicar a adrenalina, pode ser que essa reação seja mais grave. Felizmente, as anafilaxias, as reações fatais, a frequência ela é menor, a gente não tem tantos casos, mas pode acontecer. Tanto é que a gente viu aí, todo mundo deve ter ouvido, né, no domingo, né, teve um repórter, né, infelizmente, né, teve uma fatalidade, levou uma ferroada de um inseto e faleceu. Então, às vezes a gente vê essas notícias, né? Apesar de ser raro, pode acontecer. E ninguém quer que aconteça com ela, né? Ou com um parente, ou com uma pessoa próxima. Então, quem já tem o diagnóstico de anafilaxia, é importante portar essa caneta. E quem já teve essa reação, tem que procurar, sim, para a gente tentar, por todos esses motivos, né? Achar esse agente desencadeante e tentar evitar. Muito obrigada, hein? Então, nós vamos dar continuidade à programação e eu vou convidar a doutora Vilma Carvalho Neves Forte. A doutora Vilma, ela é membro da Comissão de Assuntos Comunitários e o tema dela vai ser o que é anafilaxia. O microfone, doutora Vilma. O áudio. Está desligado. Doutora Vilma, o seu som está desligado. Liberar o seu som. Agora sim. Ok, liberou. Doutora Vilma. Entrou no mudo novamente. Isso, liberou. Agradecer aqui a presença de todos, estar com vocês todos, que eu, além de colegas, gosto muito, são amigos. Gostaria inicialmente de agradecer, de cumprimentar ao doutor Emanuel Sarim, atual presidente da ASBAI, pela forma como ele tem conduzido a nossa associação, assim como a doutora Norma Rubini, que é diretora científica também. Gostaria de parabenizar a doutora Fátima Emerson, que é coordenadora do Departamento de Assuntos Comunitários, pelo brilhante trabalho que ela faz e pela forma tão empolgada com que ela conduz a sua equipe, que eu tenho a honra de participar. Agradeço ao doutor Eduardo Souza Lima por nos orientar na gravação desta live. Bom, agora eu vou dar início à conversa que serão dirigidas para a comunidade, que será dirigida, as conversas próximas serão dirigidas para a comunidade. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho, compartilhar a tela. Bom, então, anafilaxia é o tema
da nossa associação agora, e eu tenho muita honra de participar desse departamento de assuntos comunitários, que é o departamento coeso, entrosado, e é muito bom trabalhar com a coordenação da doutora Fátima Emerson. Então, o tema que me foi proposto é: o que é anafilaxia? O que é anafilaxia? É uma reação muito grave, geralmente de causa alérgica ou aparentemente alérgica. Com início súbito, a pessoa está bem e, de repente, tem um mal-estar abrupto, uma evolução rápida, leva minutos a poucas horas, e leva a óbito se não for reconhecida e tratada adequadamente. Por isso que nós estamos insistindo tanto nessa semana da anafilaxia, todos nós aqui juntos. Algumas características da anafilaxia são: ela tem aumentado nos últimos anos, apesar de nós ainda não termos os registros nacionais. E nós sabemos que 2% da população, em geral, apresentou já algum quadro de anafilaxia. E isso talvez seja até maior, porque a anafilaxia nem sempre é reconhecida, ou seja, ela é muitas vezes subdiagnosticada. A pessoa teve uma anafilaxia, não sabe, até o indivíduo foi a óbito, não sabe que foi pela anafilaxia. Por isso que tem que saber o que é uma anafilaxia para a gente tentar evitar e tratar. Então, nas manifestações clínicas da anafilaxia, logo no início pode aparecer um gosto metálico. O paciente refere como gosto de metal mesmo, é realmente um gosto metálico. Além de formigamento em lábios e extremidades, em mãos e pés. Então, começa por aí. Depois, as manifestações clínicas podem ser de 2 tipos principais. O primeiro tipo de manifestação é quando a anafilaxia geralmente atinge 2 ou mais sistemas: pele e respiratório, ou digestório, ou cardiovascular. Lembrando que nem sempre podem aparecer as manifestações da pele. Então, nesse primeiro tipo de manifestações, é atingido inicialmente a pele, e a pele pode aparecer uma urticária generalizada, abrupta generalizada, ou então inchaço repentino. Mas nem sempre essas manifestações cutâneas ocorrem. Ainda nesse tipo que aparecem 2 ou mais sistemas que são comprometidos, uma a pele, mas algum dos outros, como os sistemas das vias aéreas. Então, o indivíduo começa a apresentar espirros em salva, um atrás do outro, vários espirros. Prurido nasal, prurido ocular, chiado no peito, um aperto na garganta que dá uma sensação de sufoco. Isso é muito forte, uma sensação muito forte que o indivíduo fala isso, e a gente tem que pensar em anafilaxia. No digestório, podem aparecer náuseas, vômitos ou diarreia, tudo assim de repente, além de cólicas abdominais intensas, que muitas vezes são referidas. No gênito urinário, pode haver incontinência urinária, cólicas uterinas, e na gestante pode aparecer no início de parto prematuro, até com sofrimento fetal. No coração, aparecem, então, os batimentos cardíacos acelerados, uma taquicardia, além de arritmias. E na circulação, hipotensão arterial, até o choque anafilático, que tem como consequência uma tontura, desmaio. E a anafilaxia, lembrando sempre que pode levar a óbito, pode ir até a óbito. Então, esse quadro clínico todo, ou alguma parte desse quadro clínico, e até a óbito. Então, todo esse quadro pode aparecer em conjunto ou de forma separada. E outra forma de apresentar a anafilaxia é que ela pode ter início com hipotensão súbita, uma pessoa começa a ter uma baixa de pressão repentinamente, ou então um chiado no peito grave e repentino, logo depois da exposição a um agente causador. Então, já começa assim, outros sintomas já começam com hipotensão e com um chiado no peito. E pode também levar a óbito. A anafilaxia sempre pode levar a óbito se não for adequadamente tratada. As manifestações podem desaparecer
logo após o tratamento adequado. Mas elas podem voltar depois de 2 a 12 ou 24 horas. Então, a gente tem que prestar atenção nesse paciente, nesse indivíduo que pode retornar tudo, e com uma gravidade intensa também, depois de 2 horas até um dia. Ou podem aparecer novas anafilaxias em situações semelhantes. Por exemplo, o indivíduo vai para casa ou vai para um local que tem o agente causador, e ele apresenta outra anafilaxia. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Depois da alta, para onde que esse indivíduo vai? Existem condições que aumentam a gravidade da anafilaxia. Por exemplo, a idade. Idosos têm uma anafilaxia mais grave. Presença de infecções também levam a anafilaxia mais grave. Quando o indivíduo usa muitos medicamentos, também ocorre anafilaxia de maior gravidade, porque às vezes mais de um medicamento até pode estar causando anafilaxia. Alergias não controladas, mais um motivo de tratar as alergias. Em especial, a asma não controlada leva a uma gravidade da anafilaxia maior. Doenças cardíacas também, maior gravidade da anafilaxia, assim como o estresse emocional, que é ruim para tudo, e também para a gravidade da anafilaxia. A importância da anafilaxia é que sempre há risco à vida, sempre. Ou seja, ela é potencialmente fatal. Então, é importante que a anafilaxia seja reconhecida pelo risco de vida e ser potencialmente fatal. Assim, na anafilaxia é necessário, primeiro, reconhecer que o indivíduo está tendo uma anafilaxia. Depois, fazer o atendimento de urgência e encaminhar aquele indivíduo para o serviço de emergência mais próximo. E, além disso, procurar o agente causar para evitar que a anafilaxia se repita. É isso que vai ser falado nas próximas conversas de hoje. Então, o Departamento de Assuntos Comunitários está tentando ajudar a comunidade a identificar rapidamente as pessoas que estejam apresentando uma anafilaxia e o que pode ser feito de imediato para esses indivíduos. Então, é isso que a gente tinha para apresentar inicialmente aqui nessa parte, o que é anafilaxia. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vilma. Excelente apresentação, prática, objetiva. Ela não contou, mas eu conto um segredo para vocês. A doutora Vilma, no 6º ano de faculdade, passou por um episódio de anafilaxia. Uma pessoa, além de imensamente conhecedora do tema como imunologista, como ela é, também pessoalmente. Eu falei do gosto metálico, a gente só sabe esse gosto metálico depois. Só quem teve, né? É verdade. Convido agora o Dr. Nelson Guilherme Cordeiro, que é membro da Comissão de Assuntos Comunitários, que vai nos falar sobre as principais causas de anafilaxia. Deixa eu ver se eu consigo maximizar a tela. Vou tentar falar assim mesmo, que não estou conseguindo maximizar a tela. Muito bem. Gostaria, primeiro, de parabenizar a nossa ASBAI, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, professor Sarinho, parece um menino trabalhando. Nunca vi um presidente tão ativo como o professor Sarinho. Doutora Norma Rubin, diretora científica, que tem feito um trabalho brilhante. Agradecer isso pela semana, em função da Semana Mundial de Alergia, que é o tema desse ano, é anafilaxia. Agradecer a doutora Fátima, minha amiga de longa data, que está presidindo e coordenando a Comissão de Assuntos Comunitários. Cumprimentar todos os meus colegas aqui de live, o Eduardo, o Faradiba, a Sayuri, a Vilma, que acabou de falar, Ingrid e Fernanda. O meu assunto hoje aqui falar é a anafilaxia, as causas da anafilaxia. Então, como a doutora Vilma falou, e todos já falaram aqui, a anafilaxia é uma reação grave, rápida, geralmente rápida, que acomete geralmente mais de um órgão. Ela pode começar acometendo pele, mas ela vai acometer outros órgãos. E se você não identificar rapidamente, pode evoluir, não é sempre, mas pode evoluir de forma dramática para quadros graves e até fatais. Então, a gente fica correndo contra o relógio, como foi falado aqui.
Então, é importante que não só alergistas e imunologistas, mas todos os médicos e até a população geral saiba reconhecer, porque ela pode, às vezes, simular outros tipos de doença. E a gente fica correndo contra o relógio, porque a gente vai ver aqui que vai ser falado e repetido que a adrenalina é a medicação de primeira escolha, é a medicação que age rapidamente. E eu vou até falar sobre o choque anafilático, que nem toda anafilaxia é choque anafilático, mas eu vou explicar para vocês, tentar explicar para vocês o que é esse choque anafilático. Então, estudos mostram que mais ou menos 1 a 2% dos pacientes atendidos em unidade de emergência são por reação anafilática. E que o número de fatais é estimado em mais ou menos 1 a 3 casos por ano por milhão da população. Então, é raro, mas não tanto assim. A gente pode subitamente ter um paciente que venha com uma alergia e ela se desenvolva de forma mais violenta e cause uma anafilaxia. Ver se eu consigo passar aqui. Vou aproveitar o e-book coordenado pela doutora Fátima, que foi muito bonito, realmente, que mostra logo na sua página inicial as causas de anafilaxia. Então, disparadamente, alimentos, medicamentos, venenos de insetos e látex. Veja bem, nem todo paciente alérgico a alimentos, medicamentos, venenos de insetos e látex vai desenvolver anafilaxia. Ele pode, às vezes, fazer uma reação local, uma urticária, e não desenvolver anafilaxia. Mas, normalmente, a anafilaxia é um quadro crescente. O paciente, sempre na segunda ou na terceira exposição, que ele vai evoluir para quadros mais graves. Pode ser na segunda exposição? Pode ser na segunda exposição, mas é um quadro crescente. Então, o paciente, às vezes, já sabe que tem essa reação. Em primeira causa, em crianças, a gente vai ver disparadamente alimentos. Alimentos, depois, talvez, insetos e medicamentos, dependendo do país. No adulto, é o medicamento a primeira causa, depois alimentos, depois insetos, depois vem o látex. E esses medicamentos em adultos são mais anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos. Na criança, os alimentos, a gente vai ver que os alimentos, qualquer alimento, na verdade, teoricamente, pode dar anafilaxia, mas existem aqueles alimentos que têm um potencial maior de causar anafilaxia ou causar reações mais graves. Esses alimentos, geralmente, como falei aqui, que é leite, ovo, trigo, mas estão outros também, crustáceos, amendoim. Amendoim é potencialmente alergênico. Os castanheiros, os nutes, peixes, gergelim, todos eles podem dar. Medicamentos, disparadamente analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, agentes biológicos, contrastes iodados, que pode fazer um mecanismo, às vezes, não alérgico, quimioterápicos, remédios para câncer, venenos de insetos, todos os insetos que têm veneno, insetos himenópteros, então a abelha, a família dos vespídeos, né, vespas, marimbondos, formiga pode dar, formiga de fogo, a formiga vermelha, látex, que a gente tem na borracha, às vezes bola de encher, luvas, enfim, e às vezes o paciente estoura uma bola numa festa, o paciente pode fazer uma anafilaxia, num centro cirúrgico, numa cirurgia, o paciente exposto, paciente que é aberto ali na cirurgia, ele tem uma sensibilidade, pode fazer, como já aconteceu com pacientes nossos. Enfim, é uma série de substâncias, muitas proteínas, que podem realmente causar essas anafilaxias. Fatores de risco, esses fatores de risco podem aumentar. Então, se o paciente, por exemplo, um exercício físico, não é todos os pacientes, o paciente, trigo, por exemplo, o paciente come trigo e faz exercício, ou só o exercício separado, ou dependente de um alimento ou um alimento específico, pode, sim, comer aquele alimento, correr e ele fazer uma anafilaxia. Infecções podem causar isso, propiciam isso. Medicamentos podem aumentar a gravidade da anafilaxia e interferir com o efeito da adrenalina, por exemplo, os inibidores da ECA, os beta-bloqueadores, pacientes que têm asma, por exemplo, nas doenças concomitantes, eles podem favorecer a anafilaxia, principalmente com alimentos, com alergias alimentares. Quer dizer, tem alergia alimentar e tem asma, isso é um fator de risco. Doenças cardíacas inadequadamente tratadas, pode. Mastocitose, que é uma liberação de histamina no corpo, ele favorece, sim. Doença da tireoide, certos alergenos, né? Como eu falei aqui, alguns mais potentes, como amendoim, por exemplo, idade avançada, a doutora Vilma acabou de falar, sexo masculino, na criança pequena é o menino, depois iguala,
se a pessoa já é uma alérgica e tem um grau de sensação maior, então tudo isso aí pode favorecer e aumentar o risco desse paciente para ter uma anafilaxia. Essa escala de gravidade aqui, ela dá uma ideia, e não é uma coisa matemática, dividindo em graus. Então, você pode começar... Isso é um didático, porque existem várias classificações de escala de gravidade, mas dá uma ideia do potencial que esse paciente está correndo risco. E a progressão do processo pode ser encadeado e pode ser ao mesmo tempo. Pode ser a pele, mas pode ser respiratório, pode ser circulatório. Não existe uma ordem. Mas, normalmente, enquadrando nesses graus, o paciente vai seguindo um potencial e a gente vê que ele pode chegar no choque. E aí é o choque anafilático. Então, como a doutora Vilma falou, nem todo paciente com anafilaxia vai dar choque. Mas ele tem um potencial para ter esse choque. E a adrenalina ela vai mudar a vida desse paciente. Então, o quadro geralmente é súbito, realmente é súbito e começa na pele, edema, incha, pode acometer, como eu falei, mais de 2 órgãos, a pressão pode cair, coisa abrupta. Então, é importante que a gente consiga reconhecer e trate isso rapidamente. E o mais temido que a gente vê aqui é o choque anafilático. Então, eu trouxe aqui uma analogia da caixa d'água para vocês entenderem, para poder entender o que é esse choque anafilático. Eu perguntei para os pacientes, eles não sabem dizer muito bem. Então, vou tentar pegar a caixa d'água e tentar passar isso para o nosso corpo. A caixa d'água cheia seria o volume de sangue dos nossos vasos. Então, se a caixa está cheia, está tudo bem, está chegando água na torneira, a gente está muito bem, está tomando banho, e a gente está muito bem também se a gente estiver com volume de sangue no nosso corpo. A bomba d'água seria o nosso coração. Tá? Vamos admitir que esse paciente seja um paciente alérgico. Então, ele pode ser alérgico a qualquer coisa, mas é um alérgico muito alérgico. Para ele fazer um choque anafilático, fazer uma anafilaxia, ele tem que ter um grau de sensibilidade alto. O que acontece? Essas torneirinhas seriam nossos pequenos vasos sanguíneos que, numa anafilaxia, é liberado várias substâncias no corpo, histamina, serotonina, PAF, prostaglandina, leucotriena, um monte de substânciazinhas que fazem com que essa periferia nossa, nossos pequenos vasos, se abram e saia fluido, não é sangue, mas saia fluido do sangue e diminua esse volume do sangue, fazendo com que haja uma chegada de oxigênio, de alimento, que o sangue nos alimenta e oxigena, para a nossa parte nobre, por exemplo, cérebro, por exemplo. Se a gente não debelar e fechar essas torneiras, o paciente vai baixar o volume da caixa d'água e o paciente vai ter um choque, porque vai ter pouco volume, o coração bate com força, tentando jogar o sangue para os órgãos nobres. Então, é importante que a gente use a adrenalina, que é a medicação. Outras medicações podem ser usadas, sim, corticóide, histamínico, botar na veia, botar oxigênio, levar para a emergência, mas a medicação número 1, aquela que tem que andar no bolso, tem que estar consciente, tem que fazer, é a adrenalina. Ela que vai fechar essas torneirinhas, fazendo com que esse sangue, que esse fluido que saiu para o tecido, volte para o vaso sanguíneo, restabeleça o volume da caixa d'água e faça com que o paciente volte à vida. Então, a primeira medicação que tem que ser usada, ela reverte a anafilaxia e o choque, se porventura acontecer, ela restabelece esse volume, ela normaliza a pressão, ela dilata os brônquios, ela reduz os sintomas, ela salva vidas. Então, a gente está falando de uma medicação salvadora de vidas. Por isso que o tema da WHO, da Organização Mundial de Alergia, esteja ciente, esteja preparado, salve vidas. Isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Nelson, pela clareza com que você expôs a gravidade da situação. E agora eu convido a doutora Ingrid Souza Lima, que também é membro da Comissão de Assuntos Comunitários, e ela vai falar sobre a atitude a tomar diante de uma criança ou adulto com anafilaxia. Doutora Ingrid. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao doutor Emanuel Sarinho, né, pela brilhante condução aí das nossas BAE, doutora Norma Rubini pela diretoria científica e pela Fafá, né, nossa amiga, que é nossa coordenadora, realmente bastante insuflada e animada, que coloca todo mundo para trabalhar rapidinho, agradecer a ela pelo convite e é um prazer estar aqui nessa mesa com todos os colegas aí que a gente aprecia tanto e um prazer estar aqui. Né?
Vamos lá. Eu vou falar, então, um pouco para todo mundo sobre o que a gente vai poder fazer no caso de uma anafilexia. Já está aparecendo? Bom, então, que atitude que a gente vai tomar numa criança ou adulto com anafilaxia, né? Então, o ideal, como os meus colegas antecessores à minha palestra falaram, o ideal seria a gente evitar o agente. Então, a gente já viu que ela é rápida, né, que é uma reação exagerada do organismo, que acomete vários órgãos ao mesmo tempo, pele, com sistema respiratório, com parte cardiovascular, com sistema digestório. Então, a gente tem, a pele, a pessoa começa a hipolar, e aí a pessoa começa a ter falta de ar, né? Então, a gente precisa identificar o que está causando essa anafilaxia, seria o ideal. Então, a gente tem que mandar esse paciente, uma vez que ele teve uma anafilaxia, referenciar um colega alergista. O colega alergista que vai poder conseguir, né, através da anamnese, através de alguns testes, né, que a gente poder identificar esse agente causador, para que a gente possa, se possível, evitar que ele seja novamente causador de uma nova anafilaxia. Né? Então, no caso, nem sempre a gente consegue, como a Sayuri já tinha falado anteriormente, no caso dos insetos, principalmente os himenópteros, né? Abelha, formiga, vespa, marimbondo, é muito difícil, e essa semana, e a gente vê o tanto que é importante a anafilaxia, essa semana eu atendi 2 anafilaxias na quarta-feira, uma criança com alergia ao ovo de 7 meses de idade, com anafilaxia, e atendi um paciente, né, já adulto, que tinha tido uma anafilaxia em 2014, que ele não reconheceu, e agora, 15 dias atrás, ele faz mountain bike, e ele teve uma picada de marimbondo, e ele tirou o marimbondo, continuou fazendo, né, o exercício, mostrando aí que o exercício ele pode piorar essa anafilaxia, né, ou evoluir. E aí, o que aconteceu é que ele começou a se sentir zonzo, né, e aí ele parou a bicicleta dele, o colega estava ao lado, e ele ficou tonto e desmaiou. Então, quer dizer, ele teve, então, 2 anafilaxias por marimbondo, e aí me procurou para que a gente pudesse, então, fazer o diagnóstico, né, de acordo, e fazer a avaliação adequado e, às vezes, um tratamento mais específico para ele. Então, assim, graças a Deus a gente vai conseguir fazer essa notificação e a gente vai ver que, provavelmente, esse número é bastante elevado, né, dos pacientes. Então, quando a gente consegue evitar, né, o acidente, né, identificando qual que é o agente causador, vamos dizer, um camarão, né, um leite, mas, por exemplo, o camarão, que é uma coisa mais fácil, o paciente, ele evita, não come mais, não vai ter reação, ótimo. Mas no caso de um leite, de um ovo, algum outro tipo de alimento, em que às vezes é um pouco mais difícil da gente eliminar completamente, porque às vezes você pergunta, e mesmo assim, o paciente, às vezes no local que você vai, no restaurante, ou às vezes a criança está numa escola, às vezes o coleguinha trouxe um lanche diferente, e ele come esse lanche do colega, tinha às vezes um leite, ou tinha um ovo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e tem que estar muito bem sedimentado na cabeça das pessoas que já tiveram filhos ou que são anafiláticos, que eles tenham consciência daquilo que tenham e tenham um plano para que eles possam, então, seguir e que sejam rápidos naquele tratamento e naquela condução, porque realmente ela pode ser fatal e é isso que a gente quer evitar. Então, o plano de ação é extremamente importante. Então, quem vai fazer esse plano de ação é um colega alergista, né? Ele vai poder e vai explicar o que a pessoa tem que fazer, como que ela tem que fazer, tá? Então, e quais são as medicações, dependendo daquilo que o paciente estiver, né, apresentando. Nem sempre a gente precisa, mas a medicação mais importante numa anafilaxia, eu sei que todos já falaram e a gente continua falando, é a adrenalina, né? A caneta de adrenalina ou a adrenalina autoinjetável, tá? Ela deve ser aplicada quando o paciente ele tiver 2 sistemas acometidos ao mesmo tempo. Então, o sistema que a gente fala é respiração com a pele, 80%, 90% dos pacientes, eles vão ter a pele acometida, então ela vai ter aquelas placas vermelhas, aquela empolação que o pessoal fala, a boca inchada, às vezes o olho inchado, e mais um sistema que pode ser respiratório, com asma, o paciente começa a ter falta de ar, o paciente começa a ter chiado no peito, rouquidão, ou pode ter, né, essa parte de cólica, às vezes na alergia alimentar é muito comum, às vezes começa com prurido, quer dizer, uma coceira na boca, e depois o paciente tem vômitos,
né? Ou ele pode ter realmente um problema em relação à parte cardiovascular, que é o que foi falado, o paciente começa a sentir mal, ele acaba ficando tonto e acaba realmente desmaiando e podendo evoluir, né? Se essas torneirinhas todas, essa vasodilatação, que foi o que o Nelson acabou de falar, né, tiver muito intenso, o paciente acaba entrando em choque e acaba sendo fatal. Então, o mais importante, eu acho que uma das coisas importantes, um paciente que já teve uma anafilaxia, é que ele tem um cartão com uma identificação do que é o nome dele, é óbvio, né? O que ele é alérgico. Isso é extremamente importante, porque se ele estiver sozinho, como que a pessoa vai adivinhar se ele cair na rua ou se ele tiver algum problema, mesmo que ele seja levado a um pronto-socorro, o que ele tem? Ele pode achar que ele está tendo um infarto, ou ele pode ser que ele esteja tendo um AVC, ou qualquer outro tipo de condição, mesmo menos uma anafilaxia. Isso dificulta e retarda, às vezes, a condução adequada, com a medicação adequada no pronto-socorro. Então, saber o que o paciente é alérgico e o contato daquele paciente também é muito importante para que poder ligar, né, para o familiar e tudo, para que vá acompanhar esse paciente. Então, esse cartão de identificação deve ser colocado, né, junto com a carteira de identidade, ou tem algumas pessoas que fazem pulseiras, tem gente que faz colar, tem gente que coloca no tênis, tem gente que põe na chave. De qualquer jeito, uma identificação com o que o paciente é alérgico é extremamente importante. As manifestações de anafilaxia, né, tanto a doutora Vilma quanto o doutor Nelson, como todos nós falamos, né, então nunca é importante a gente estar repetindo exatamente para a gente poder facilitar que toda a comunidade consiga reconhecer uma anafilaxia. Então a boca pode ficar inchada, os lábios inchados, a língua inchada, garganta com coceira, rouquidão, isso é um sinal de alerta, sensação de aperto, fechamento na garganta também é um sinal de alerta de que a situação está evoluindo, a pele coçando com essas placas vermelhas, o inchaço, a barriga com cólica, com diarreia, com vômitos, e a falta de ar, a tosse, o chiado no peito, além desse pulso fraco com a tonteira e o desmaios, você tem que saber como lidar rapidamente e aplicar essa adrenalina, porque a evolução está sendo bastante rápida e a gente precisa atuar. Então, esse plano é extremamente importante. Então, o seu médico, o seu colega, o nosso colega alergista, ele vai colocar, vai dar uma folhinha para o paciente, e esse paciente ele vai ter, junto com esse plano, um kit que ele vai colocar ali, então, uma caneta de adrenalina, às vezes algumas outras medicações, como os antistamínicos e os corticoides, que não substituem no caso de uma anafilaxia. Então, usar um antistamínico, porque eu tenho alergia a camarão, então eu vou tomar um antialérgico e aí tá tudo bem, eu pego e vou comer camarão de novo. Isso não é assim, ele não vai evitar que você tenha uma reação grave. Então, é extremamente importante que os pacientes entendam isso, as reações, elas podem evoluir, essa caixa d'água pode encher, como o Nelson falou, pode ser que da primeira vez você não tenha uma anafilaxia, na primeira vez que você entra em contato com determinado alimento, ou medicamento, ou inseto, mas é importante entender que isso pode acontecer numa próxima ou nas próximas, né, exposições. Então, é muito importante que o paciente saiba agir. Então, ele vai colocar ali quais são os sinais, quais tipos de reação, a gente já falou da pele, das manifestações gastrointestinais, outros sintomas. Então, aqui a gente vai colocar aqui qual antistamínico que ele deve tomar, qual a dosagem, né, qual corticoide, qual a dosagem, qual que deve ter, e isso deve colocar, então, nessa estojinha, no kit, e ele tem que andar com esse kit todos os dias. Então, esse negócio, não, mas eu tenho meu kit fica lá em casa. O kit em casa não vai salvar a vida dele se, por acaso, ele estiver fazendo uma trilha e o kit está em casa e ele está fazendo uma bike e tiver uma picada de marimbondo. Isso não vai resolver a vida dele. Então, ele tem que andar com o kit. Ele pode fazer 2, um deixa em casa e andar com 1. Tá? A adrenalina, ela tem que estar sempre preparada. É importante que a gente explique como são aplicadas as adrenalinas. Existem vários tipos de adrenalina autoinjetável no mercado, não o brasileiro, ele é importado, mas tem vários tipos, então é importante que o médico ensine o paciente como fazer, tá? E a gente também, é importante que às vezes as pessoas tenham 2 adrenalinas, porque às vezes na primeira adrenalina que se faz, ela é feita na região do músculo anterolateral da coxa, ela é intramuscular, e às vezes 5, 10 minutos, se o paciente não tiver melhor, às vezes a pessoa tem que repetir essa adrenalina.
né? É importante que você coloque a pessoa deitada de barriga para cima, com os membros elevados, ligue para o SAMU, ligue para o seu contato, às vezes precisa daquelas bombinhas que são, né, as medicações, né, que são importantes às vezes para essa falta de ar, que é o mesmo que a gente utiliza para asma. Então, seu médico é que vai conduzir e vai fazer esse plano da melhor maneira possível. Importante, mais uma vez, falar que ela pode ser fatal, ela é extremamente rápida, ela aparece em minutos, tá? E às vezes até em poucas horas. É importante a gente saber reconhecer os sinais e sintomas, por isso que a gente está insistindo tanto nesses sinais e sintomas, evitar os fatores desencadeantes, né? Então, exercícios físicos, algumas drogas, às vezes na gravidez, o idoso, como a doutora Firmo já falou anteriormente, ter esse plano de ação, né, sempre à mão, disponível, carregar essa adrenalina autoinjetável, aplicá-la rapidamente, não ficar pensando, será que eu aplico ou não aplico? Às vezes a pessoa fica com medo de ter algum tipo, me falaram que o coração acelera, sim, mas ela salva a sua vida, né, levar rapidamente o paciente para o pronto-socorro, ligar para o SAMU, e é muito importante treinar os familiares e amigos, porque às vezes se não adianta nada o paciente ele saber o que ele tem, mas se os outros não souberem. Então, se é uma criança, a escola precisa saber, a professora precisa saber, se é um restaurante, você tem que perguntar se tem alergia, se tem a leite nesse alimento ou se não tem. Se for familiares e amigos, eles precisam saber, principalmente o menino vai dormir na casa de um coleguinha, tem que explicar, ele tem alergia a isso, isso e isso, aqui está o kit dele, tem que explicar. O menino vai fazer um acampamento, precisa de levar o kit, precisa explicar para quem que é o médico que estiver acompanhando. Então, é muito importante a gente saber explicar aos familiares e amigos. Né? Importante também, como também já foi relatado pela doutora Vilma, algumas condições pioram a anafilaxia, entre eles a asma, outros problemas de saúde, às vezes alguns tipos de medicações para o coração, elas podem dificultar às vezes, ou atrapalhar às vezes um pouco essa melhora do paciente com anafilaxia, então é muito importante ter tudo escritinho, porque isso vai facilitar, né, a vida do paciente que está no pronto-socorro. Existem várias adrenalinas autoinjetáveis, como eu coloquei aqui. Aqui tem uma foto de uma criança, existem duas apresentações, uma infantil e uma adulta, né, uma mãe aplicando e o próprio paciente mostrando, então, que é na região de coxa, que é o músculo mais vascularizado e que rapidamente vai ser absorvida essa adrenalina. Pode ser por cima da roupa, é importante segurar 10 segundos depois que você aplicar, tá? E enquanto isso, já vai ligando para o SAMU, levando o paciente, ligando para o seu contato, para que a gente possa proceder de maneira rápida. Né, avisar os familiares, né, e explicar aos colegas o que o paciente tem é importante. As castanhas têm aumentado muito como incidência, então se você estiver no barzinho comendo um amendoim ou comendo uma castanha, toma cuidado, é importante avisar ao colega lá que você tem essa anafilaxia, o plano de ação, deitar de barriga para cima, né, com as pernas elevadas, ajuda, né, o retorno dessa venoso, né, para ajudar também no coração no momento que você estiver fazendo anafilaxia, aplicar adrenalina, levar para a emergência mais perto, e é isso que a gente queria comentar. Eu queria agradecer mais uma vez, e a gente se coloca à disposição aí para as próximas perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Ingrid. Eu acho que ficou bem claro para entender e atuar no momento de uma crise anafilática, isso é muito importante, e certamente vai ajudar bastante as pessoas. Depois tem mais no livro, para quem quiser ler um pouco mais e pegar os detalhes. E vamos encerrar com a apresentação da doutora Fernanda Lugão Campinhos, que vai esclarecer alguns fake news sobre a anafilaxia. Nós estamos tendo essa campanha tão bonita das SBAI, fake news contra os real news. Então, agora é a hora da Fernanda falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa live, que hoje é sobre anafilaxia, né, que é a mais grave das alergias, e principalmente ao lado aí de colegas tão queridos, né, parabenizar também o doutor Emanuel e a doutora Norma pelo brilhante trabalho que eles vêm realizando aqui em prol da nossa sociedade. Então, como já foi muito bem colocado, né, pelos colegas, é muito importante que vocês, pacientes, né, entendam o que é anafilaxia, saibam o que desencadeia, saber reconhecer quando a pessoa está apresentando uma reação
e saber que atitudes que vocês vão tomar diante de uma reação anafilática. E todo esse conhecimento, ele tem que ser adquirido, né, de uma forma mais segura, essas informações, elas têm que vir de fontes seguras, para que vocês tenham a total segurança de agir dentro do que vocês vão conseguir fazer, né, pela pessoa que está sofrendo a reação. Então, coube a mim falar um pouquinho, né, esclarecer um pouquinho sobre os fake news em anafilaxia. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa expressão fake news, que são notícias falsas. A gente vê que, ultimamente, né, depois que a gente começou a ter acesso à internet, às redes sociais, quando isso tudo passou a fazer parte da nossa vida, a gente começou a ser bombardeado de várias informações. Muitas dessas informações são informações verdadeiras e que nos ajudam bastante, mas, infelizmente, também, muitas delas são falsas e que podem levar a prejuízos. Então, a gente vê fake news na área de economia, a gente vê fake news na área da educação, na política, como a gente vivenciou aí na nossa última eleição presidencial, e a gente vê também na área de saúde. E quando a gente fala de fake news em saúde, puxando aqui um pouquinho para a nossa especialidade de alergia, que é uma especialidade que vem crescendo muito nos últimos anos, uma série de informações novas têm sido lançadas, tanto para nós, que somos profissionais, que atuamos na área, quanto para vocês também como pacientes. Então, isso tem gerado várias dúvidas, e como também já foi dito aqui, a anafilaxia não é tão conhecida assim quando a gente conversa com os pacientes. Todo mundo conhece bem asma, conhece rinite, fala um pouco de dermatite, mas quando a gente vai conversar sobre a anafilaxia, o paciente, às vezes, ele não consegue expressar realmente o que ele entende sobre isso. E a gente está falando realmente da mais grave das alergias. Então, esses esclarecimentos a gente tem que ter, os colegas falaram muito bem, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês, então, dessas fake news que a gente ouve falar. Então, eu escolhi 5 fake news para a gente poder comentar aqui rapidamente. Se a gente tivesse um tempo maior, a gente falaria mais, porque tem várias, né? Então, a primeira delas é: se tomar o antialérgico antes de ingerir um alimento que eu tenho alergia, isso vai impedir de eu ter uma reação anafilática? Gente, em hipótese nenhuma, isso aqui é verdade, tá? A gente sabe que a melhor maneira da gente tratar e evitar uma reação alérgica é a gente evitar se expor a esse alérgeno, ou seja, evitar se expor a essa substância pela qual nós passamos a desenvolver alergia a ela. E os antialérgicos, eles são usados, sim, para tratar os sintomas quando a gente tem a reação, sintomas leves e moderados, porque os sintomas graves, eles devem ser tratados com adrenalina. Né? Antihistamínico, corticoide pode ser utilizado como, né, um tratamento complementar, mas nunca vai substituir o uso da adrenalina. Então, isso aqui é uma fake news. Uma outra fake news que a gente também ouve muito nos nossos consultórios, acho que todos os colegas aqui já passaram por essa situação, em que o paciente fala assim: não, doutor, eu ouvi falar que a anafilaxia só surge com alimentos diferentes do que aquilo que a gente nunca havia comido. Então, eu estava comendo amendoim, eu adoro amendoim, e aí, de repente, eu tive uma reação alérgica a esse amendoim. Então, não deve ter sido ele, que eu sempre comi. Então, também não é verdade. A anafilaxia, ela pode surgir com qualquer tipo de alimento que você ingere, independente do tempo que você é exposto a esse alimento, tá? É claro que a gente viu aí, como o Nelson falou, tem alimentos que você vai ter maior propensão a desenvolver alergia na infância, outros na idade mais adulta, né? Criança, leite, ovos, adultos, os crustáceos, né? Os frutos do mar em geral, castanhas, mas, na verdade, a gente pode ter reação a qualquer momento, tá? Então, isso aqui também não é verdade. E essa aqui eu chamo de fake news raiz, porque o negócio fica na cabeça das pessoas, entranhado, que eu nunca vi uma coisa assim, que a pessoa com alergia a camarão pode fazer exame com contraste iodado. Isso a gente vê não só pacientes falando, mas a gente vê até dentro de setores, né, do ambiente hospitalar, em setor de radiologia, até quando a gente vai lá fazer o exame, que a gente tem que preencher aquela fichinha, essa pergunta está lá. E depois eu até gostaria de saber dos colegas de onde que surgiu essa história, porque até hoje eu não sei, e desde que eu me formei, isso aqui as pessoas vêm falando que não é verdade, e continuam falando essa afirmativa que a pessoa que tem alergia a camarão pode fazer exame com contraste iodado. Isso aqui não procede, não é uma afirmativa correta, tá? É uma fake news também, porque as pessoas que têm alergia ao camarão, elas podem fazer, sim, os exames, né, com contraste iodado, porque, na verdade, quando a pessoa desenvolve alergia ao camarão, ela não está desenvolvendo alergia ao iodo, ela está desenvolvendo alergia, sim,
a uma proteína que vai estar presente no camarão, tá? Tem várias proteínas, uma proteína que é importante, né, que é a tropomiosina, com esse nomezinho esquisito, mas ela é uma das principais proteínas que pode causar esse tipo de reação. E outra coisa que é importante a gente comentar também, que mesmo aquela pessoa que não tem alergia ao camarão, e que vai fazer o exame, né, com contraste iodado, e ele tem reação, na maioria das vezes a reação dele não é pelo iodo, gente, é pela própria molécula ali presente naquele contraste, ou às vezes pelo peso, pela osmolaridade desse contraste, tá? Então a gente precisa realmente desmistificar essa ideia de que quem tem alergia a camarão não pode fazer o exame. E caindo um pouquinho aqui para a área, né, da nossa realidade atual, que é a pandemia que nós estamos vivendo, desde que a imunização, né, começou a fazer parte aqui no nosso cenário no Brasil, a imunização contra a Covid, várias dúvidas vêm surgindo em relação às vacinas contra a Covid e as doenças alérgicas e imunológicas, isso também a gente precisa esclarecer bem. Eu acho que essa daqui foi as nossas perguntas, assim, nos últimos meses, campeã, porque a gente viu muita afirmação de pessoas dizendo que quem tem alergia a muitos medicamentos não pode tomar a vacina contra a Covid. Isso aqui também não é verdade, gente. Então, na maioria das vezes, a alergia a medicamentos não é uma contraindicação contra você receber, né, contra a vacinação contra a Covid. As pessoas que têm alergia, por exemplo, a anti-inflamatório, analgésicos como paracetamol, dipirona, isso não é contraindicação. Dependendo da gravidade dessa reação, sim, você vai ser orientado a ficar em observação por 15 a 30 minutos, né, no local que você recebeu a aplicação da vacina, mas não vai ser contraindicado. Agora, é claro, se você tiver alergia a alguma substância que possa estar presente na vacina, aí sim, esse caso vai ter que ser avaliado, né, seriamente, de forma criteriosa pelo especialista, para poder definir realmente que conduta vai ter que ser realizada. E a nossa quinta fake news, a gente também ouviu falar muito isso aqui, né? As pessoas que têm asma e usam bombinha de cortisona, eles afirmam para a gente, doutor, eu li que quem toma bombinha de cortisona igual a mim, isso, quando a gente toma, né, há muito tempo, isso pode baixar a imunidade, eu posso ter anafilaxia ao tomar vacina contra a Covid. Também não é verdade. Aqui a gente precisa também esclarecer um ponto importante em relação à asma, que é uma doença também que pode matar, né, pode levar a risco de vida se ela não for adequadamente tratada e controlada. Então, o corticóide inalatório, ele, quando utilizado em doses adequadas, né, bem indicado, ele é considerado um tratamento seguro e eficaz para quem tem asma, porque ele não vai causar anafilaxia e ele também não vai alterar a sua imunidade. Agora, aqueles pacientes que precisam usar corticoide, né, em doses, corticoide que a gente chama sistêmico, né, em doses repetidas, vários ciclos, sistêmico que eu falo é você tomando ou tomando pela, né, via oral ou por injeção, esse paciente, sim, às vezes ele pode, né, quando você toma isso várias vezes, ou às vezes até de forma contínua, em doses altas principalmente, pode realmente comprometer a sua resposta imunológica. Ok? E eu queria só puxar também o gancho aqui para frisar também que pacientes com asma grave são os pacientes que, né, tá dentro da comorbidade que tem indicação de tomar vacina contra a Covid, porque muitos pacientes têm procurado a gente com asma leve, asma moderada, para pedir o laudo para tomar vacina, então realmente esses pacientes vão ter que esperar a idade deles para se vacinar, mas os pacientes que têm asma grave, que são aqueles pacientes que internam com frequência, que usam imunobiológico, que precisam usar vários medicamentos para controlar a asma, ou fazem uso de corticoide com frequência, esse paciente sim vai ter indicação de tomar e eles já podem procurar médicos, né, para pegar os laudos. Então, tantas dúvidas, né, vêm surgindo, a gente precisa realmente estar atento, cuidado com as fake news, busquem sempre, né, fontes corretas para vocês obterem informações que vocês desejam. Se for informações com o médico, busque um médico especialista, preferencialmente naquela área, ou outro médico realmente que tenha capacidade de te responder aquilo que você está buscando. E se for pela internet, sempre procurar sites seguros. Eu reforço aqui que a doutora Fátima falou do site da ASBAI, asbai.org.br, então esse e-mail é para vocês poderem tirar realmente as dúvidas de vocês podem mandar as mensagens, nós vamos responder, porque é importantíssimo, dentro da área de saúde, a gente sabe que essas fake news, elas podem realmente trazer consequências extremamente perigosas. Então, é necessário que vocês tenham realmente conhecimento, um conhecimento adequado,
que vocês estejam cientes, preparados para que vidas possam ser salvas. E lembrar que a anafilaxia é uma condição que pode acometer qualquer um, a qualquer momento e em qualquer lugar. Tá? Muito obrigada, e eu passo a palavra para o doutor Sarinho. Bom, hoje está aqui, né, representando o nosso presidente, doutor Sarinho, e agora nós vamos passar um filme, dando uma ênfase na anafilaxia na escola, porque, né, para quem tem filhos que têm o risco potencial de anafilaxia, se sentem muito inseguros, e esse ano, né, na nossa campanha, a gente está dando uma ênfase melhor da anafilaxia na escola, para que isso chegue às professoras, aos diretores, a todos os funcionários da escola, né? E se a criança for um pouco maior, que os próprios colegas podem até ajudar a reconhecer quando o coleguinha está passando mal. Então, nós vamos passar esse filme e depois nós vamos às perguntas. Você sabe o que é anafilaxia? Anafilaxia, ou reação anafilática, é uma reação alérgica de início súbito e evolução rápida, que pode afetar vários órgãos do corpo simultaneamente, como pele, aparelho respiratório, digestório e sistema cardiovascular, podendo ser fatal. Aproximadamente 2% da população mundial já teve pelo menos um episódio de anafilaxia. Está passando, Ingrid? Então, peraí. Você sabe o que é anafilaxia? Esse aqui, para para mim. Anafilaxia, ou reação... Tá passando aí? Ah, não, Eduardo, não passando não. Não. Você sabe o que é anafilaxia? Anafilaxia, ou reação anafilática, é uma reação alérgica de início súbito e evolução rápida, que pode afetar vários... O que será que ele está passando? Não está passando. A imagem não está entrando. Órgãos do corpo. Espera um minutinho, vamos ver aqui. Não está entrando, né? Você sabe o que é anafilaxia? Anafilaxia, ou reação anafilática, é uma reação alérgica de início... Está entrando o som. Eu acho que a gente pode, então... Você sabe o que é anafilaxia? Anafilaxia, ou reação anafilática, é uma reação alérgica de... E entrou na hora que a gente testou, né? Mas no treinamento antes entrou. Funcionou antes. É a maldição das lives. Sempre Lady Buffy. Lady Buffy. E olha, tem um professor aí na plateia rezando para entrar, porque ele quer assistir a apresentação da anafilaxia na escola. Ajude aí, tenha fé, quem sabe entra. Todos nós. Vamos fazer o seguinte, se não entrar o vídeo, Eduardo, acho melhor a gente colocar o link depois aqui no chat, aí as pessoas podem ver. Isso. Podem assistir. Não sei por que não está entrando. Depois o vídeo estará também nas redes sociais das bases. Você sabe o que é anafilaxia? Vamos fazer assim, eu acho melhor então a gente passar para as perguntas, e se eu conseguir aqui colocar o vídeo, aí a gente passa no final, tá ok? Pode dar continuidade, então, doutora Fátima. Nós estamos com uma pergunta aqui no chat, que seria mais para a Ingrid, mas todos fiquem à vontade para responder juntos, que ela pergunta se tem um máximo, tipo 2 adrenalinas, que possa usar no momento de uma anafilaxia. Normalmente a gente utiliza 2. Quer dizer, a maioria das vezes a gente precisa utilizar uma, e se houver necessidade, né, 5 a 10 minutos depois, a gente utiliza a segunda. O paciente ele tem que ser referenciado para uma unidade de emergência, porque se o paciente precisar de mais alguma medicação, né, que seja
em relação, às vezes, a utilizar, às vezes, um soro, né, um pouco mais rápido, utilizar algum outro tipo de droga mais importante, que o paciente não está melhorando, que precise de fazer mais alguma outra medicação, quem tem que fazer a avaliação aí é na unidade de emergência, né? Então, mas normalmente são 2 que o paciente faz, mas ele pode ser, dependendo, né, da gravidade, talvez que ele precise de mais alguma outra medicação. Né, normalmente, quem a gente falou aqui, normalmente o paciente vai responder com a primeira dose, isso que a gente vê na prática. Se solicitar uma segunda dose, se você tiver disponível adrenalina com caneta de 2 doses, o paciente, você pode fazer 5 minutos, até 10 minutos após. Agora, uma terceira dose não é conveniente, porque você não está respondendo. Muitos vão ter que fazer ou adrenalina na veia, endovenoso, né, correndo na veia, no soro, não direto, mas no soro, e outras medicações de suporte, como oxigênio, vasopressores, enfim, corticoides, antihistamínicos, que é o suporte mesmo da emergência. De qualquer maneira, qualquer paciente que tenha uma anafilaxia, mesmo sendo medicado ou não, ele tem que ficar sob observação, porque, como foi falado aqui, pode ter uma segunda onda, vamos dizer assim, da anafilaxia, horas depois, 6 horas depois, e o paciente vira a ter uma nova anafilaxia. Isso existe. Não é comum, mas existe. Então, toda vez que o paciente tem anafilaxia, ele tem que ir para uma unidade de emergência e ficar em observação, às vezes 12 horas, 24 horas. Nelson, posso aproveitar a sua presença, que entrou uma pergunta aqui que tem a ver com a sua parte. Uhum. Se uma pessoa que tem reação ao contraste gadolínio contraindica o uso do contraste iodado por risco de anafilaxia. Se ele tem, sabidamente, reação ao gadolínio, é isso? Ao gadolínio. Não é comum, é mais comum, como foi falado aqui, o paciente ter uma reação que não é nem alérgica, por liberação de mediadores direto do vaso, devido à osmolaridade do contraste de iodo. Por isso, você usa um contraste não iônico para esses pacientes e alguns você faz uma pré-medicação. Não há relação do gadolínio com o contraste iodado. Se ele tem relação ao gadolínio, é mais raro, e você pode fazer, não há nenhuma contraindicação. E os protocolos mandam você fazer uma pré-medicação para esses pacientes, ou até você evitar. Né? Se você já sabe que teve uma reação, você não deve expor o paciente a esse gadolínio de novo. Né? Mas se está uma dúvida, ou se o paciente tem um risco, você pode, aí, às vezes, fazer uma pré-medicação, existe um protocolo de pré-medicação, para atenuar, às vezes não impedir, mas atenuar a reação mais grave da anafilaxia no momento do procedimento. Eduardo está entrando? Vou tentar, 1 minuto, vamos ver sim. Então, eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para a doutora Vilma, que é bem interessante, porque algumas pessoas fazem. Entrou. Você sabe o que é anafilaxia? Anafilaxia, ou reação com som aí? anafilática, é uma reação alérgica, susto e evolução rápida, que pode afetar vários órgãos do corpo simultaneamente, como pele, aparelho respiratório, digestório e sistema cardiovascular, podendo ser fatal. Aproximadamente 2% da população mundial já teve pelo menos um episódio de anafilaxia ao longo de sua vida. No Brasil, sua incidência e taxas de mortalidade são desconhecidas por falta de notificação das ocorrências. Mais importante, o número de atendimentos hospitalares por reações alérgicas graves aumentou significativamente nos últimos 10 anos, o que torna fundamental a conscientização sobre esse tema. Anafilaxia na escola. Anafilaxia em escolares requer um cuidado especial. Na infância, as alergias alimentares têm grande prevalência, coincidindo com o período em que a criança passa a maior parte do dia e faz suas refeições no ambiente escolar. Os primeiros sinais de anafilaxia podem se confundir com uma alergia leve, como, por exemplo, coceira e lesões na pele. Contudo, o que a caracteriza é a rapidez com que evolui para sintomas graves, como, por exemplo, inchaço na garganta, pressão arterial baixa, desmaio e dificuldade de respirar. Por isso, é muito importante o reconhecimento e o tratamento precoce. Agora, como a escola deve proceder diante de uma criança alérgica? Alguns pontos básicos são importantes na prevenção da anafilaxia no ambiente escolar. Passo número 1. Solicitar à família que, ao preencher a ficha médica da criança, forneça à escola informações detalhadas sobre a alergia e as causas implicadas, como alimentos, medicamentos, insetos e outros. Passo número 2.
Com base nessas informações, professores e equipe escolar devem ser devidamente comunicados e treinados. Adaptações em cardápio, aulas e eventos devem ser implementadas para que a criança seja protegida e se sinta acolhida normalmente na programação escolar. Passo número 3. A escola deve solicitar à família uma receita médica com as medicações que devem ser administradas em caso de reação alérgica. Além disso, a instituição de ensino deve portar informações práticas, como convênio, hospitais, SAMU e contatos da família. Passo número 4. Em situações graves de emergência, a medicação mais eficaz e importante a ser administrada é a adrenalina, pois tem resposta rápida, melhora a respiração, eleva a frequência cardíaca e reduz os inchaços imediatamente. Após a aplicação da adrenalina, a criança deve ser transportada rapidamente para o hospital para terminar o tratamento da reação alérgica. A anafilaxia é perigosa, mas com conscientização, preparo e tomando-se as medidas certas, pode ser evitada. Para saber mais, acesse o site www.asbai.org.br, visite o setor público e faça o download do e-book Anafilaxia, o que você precisa saber. Um projeto cuidadosamente elaborado pela ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Muito bom. Parabéns, Eduardo. Muito Bom, bom. deu tudo Excelente. certo. Faradiba, você quer falar alguma coisa antes? Porque eu acho que nosso tempo já estourou aqui. Nós estamos já com mais de 1 hora de evento. Eu quero colocar em nome da Diretoria de Políticas de Saúde que nós vamos continuar, então, investindo nessas ações para melhorar, né, o acesso da população de pacientes que sofrem com anafilaxia, tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento. E assim que a gente tiver respostas sobre a aprovação desse projeto de lei, a gente vai estar divulgando nas redes também, para que todos fiquem sabendo, né, o que está acontecendo. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao doutor Emanuel e à doutora Norma pela parceria, pelo empenho que eles estão tendo em todas as causas que são relevantes para a nossa especialidade. Agradecer a Fátima, a Sayuri, que não está mais aqui, e a todos os outros membros aí da Comissão de Assuntos Comunitários e da anafilaxia. E vamos em frente. A luta é de todos nós, né? A luta continua, né? E espero que a gente possa fazer, com certeza faremos outros projetos na área de educação para o paciente. Eu quero deixar um pouquinho de vontade em todos de fazer download do livro, lembrando que, além das orientações de anafilaxia, nós temos temas específicos falando sobre a escola, sobre alimentos, anestésicos, contrastes, látex. Então, é bastante interessante, vale a pena fazer o download. Eu quero agradecer aos colegas que hoje apresentaram essas aulas tão brilhantes, certamente ajudaram, ao doutor Eduardo pela sua paciência conosco no preparo do evento, esperamos realizar muitos, e, claro, à diretoria, ao doutor Sarinho, à doutora Norma, que têm sido incansáveis. Muito obrigada a todos, e estamos ao dispor na Comissão de Assuntos Comunitários para o que for necessário para orientar a população. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a todos. Boa noite. Obrigado.